Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal e o tema do vídeo de hoje é nem tudo que você sente é seu. Como assim, Ed? Nem tudo que eu sinto é meu? Exatamente. Hoje eu vou explicar para vocês como que se forma a nossa personalidade para que você consiga entender que muito do que existe dentro da sua mente, muito que existe de sensações no seu corpo, na verdade estão ligados com a formação da sua personalidade e com a gestação, com o processo de gravidez da sua mãe até que você nascesse, ok? Então fica até o final do vídeo, é um vídeo bem rápido que você vai entender coisas muito importantes para você lidar com as suas emoções no seu dia a dia, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto. O que é a nossa personalidade? A nossa personalidade é tudo aquilo que a gente acredita que é a gente. Então, se eu perguntar quem é você, aí você vai falar: eu sou uma pessoa muito animada, eu sou uma pessoa muito atenta, eu sou uma pessoa muito exigente, eu sou uma pessoa muito detalhista, eu sou uma pessoa muito focada. Então, todas essas características que a gente tem, tanto mentais quanto emocionais, quanto habilidades, isso tudo é a nossa personalidade. Só que, veja bem, a nossa personalidade, ela na verdade foi uma armadura que nós construímos na nossa infância. Mas eu nem lembro, Ed, eu não construí nada, não tô lembrando de nada disso. A gente não lembra, só que o que acontece? Quando nós nascemos, nós somos crianças extremamente sensíveis, nós somos seres extremamente delicados, sensíveis. E o mundo que nos recebe, os adultos, já tem problemas, já tem desafios, já tem coisas acontecendo. Então, em vários momentos, quando os adultos se relacionam com uma criança, essa criança se sente muito frágil, ela se sente machucada, ela se sente invadida, ela se sente vulnerável. Tá aí uma coisa que os adultos odeiam sentir, né? Vulnerabilidade. Todo mundo tenta evitar a vulnerabilidade. Exatamente por quê? Porque tem muitas memórias reprimidas de infância, de momentos em que se sentiu vulnerável, e isso foi associado com emoções de dor, emoções de desconforto, emoções que não são lembradas como positivas. E o que acontece? Toda vez que uma criança, então, ela vai, né, lidando com essa vulnerabilidade, ela vai, então, encontrando maneiras de aprender um jeito de se comportar, um jeito de pensar, um jeito de lidar com aquela emoção desconfortável para ela ficar bem. E conforme ela vai aprendendo esse jeitinho, é esse jeitinho que ela vai aprendendo de como ela pensa, de como ela age, de como ela lida com aquela emoção, se ela finge que não tá existindo, se ela joga pra fora e taca no outro. Isso vai formando o que nós chamamos de personalidade. E aí depois, esse personagem, ele já tá mais formadinho, então a gente começa a simplesmente repetir ele. E a gente repete ele desde a nossa infância. Então a gente acaba nem lembrando que a gente não era assim, a gente acaba nem lembrando que a gente construiu alguma coisa. E, de novo, a criança não construiu isso porque ela acordava e falava: hoje eu tenho que construir uma personalidade para mim. Ela simplesmente estava tentando encontrar um jeito de ficar bem estando no ambiente da família, de se sentir aceita, de se sentir pertencendo, de se sentir certa, correta, adequada, amada, querida, bem vista. A criança só estava tentando dar o jeito dela para se resolver na vida. Então, não é algo que a criança realmente faz assim com intenção. Todos nós passamos por esse processo. Só que o que acontece? A nossa personalidade, ela também começa a se formar lá na nossa gestação, lá quando a nossa mãe estava grávida. Por quê? Porque quando nós estamos dentro, né, do ventre da nossa mãe, lá no útero, onde a gente está sendo formado, durante todo aquele período de gravidez, por uma questão, né, do cordão umbilical, da gente estar conectado fisicamente com essa mãe para receber todos os nutrientes, para receber toda aquela formação necessária dos nossos órgãos, todas as emoções, todos os sentimentos, todos os pensamentos que a nossa mãe vivencia durante a gravidez dela, nós sentimos como se fossem nossos, porque naquele momento somos um único corpo conectado. Então, se a nossa mãe, durante a nossa gravidez, passou por muito medo,
E ela tinha uma maneira de lidar com aquele medo, porque ela já tinha uma personalidade dela formada. Então, como ela lidava com esse medo? Se tornando mais agressiva, se fechando e se sabotando e ficando reprimida, fingindo que não estava acontecendo e se ocupando, fazendo tarefas, ficando sempre ocupada, trabalhando em 2, 3 empregos, procurando pessoas, né, para reclamar e para dizer alguma coisa, pedir ajuda para ela. De alguma maneira, ela lidava com as emoções. Eu dei aqui um exemplo, o medo. Mas pensa em todas as emoções possíveis. Quando a nossa mãe, então, tinha que lidar com essas emoções, todos esses registros de como se lida com essa emoção vão ficando na nossa mente inconsciente como um registro, como se fosse nosso. Então, quando a gente já nasce com essa propensão, com esse histórico de todas as experiências que a nossa mãe viveu dentro do nosso corpo como se fossem nossos. Então, quando a gente sente medo, vem algumas reações, vem algumas sensações, vem alguns pensamentos, vem algumas coisas que eles são anteriores. Eles são anteriores a nós. Só que esses pensamentos, quando eles vêm em forma de sensações. Então, eles não vêm aqui na cabeça, eles vêm aqui manifestados no corpo. Então, sabe aquela sensação que você fala assim, nossa, eu sinto uma coisa que eu não sei nem explicar? Eu não sei nem dar um nome para isso, sabe? É uma angústia, é uma coisa assim estranha. São essas coisas que acontecem antes da criança aprender a falar. Ela sentiu coisas, ela vivenciou coisas, ela percebeu coisas, mas ela ainda não sabia falar, ela ainda não tinha linguagem. Então, todos os pensamentos de uma mãe afeta a parte química do corpo dela, afeta as emoções, porque quando você pensa em algo bom, como que seu corpo fica? Seu corpo fica mais aberto, mais expansivo. As substâncias químicas que liberam no corpo de uma pessoa que está pensando em coisas boas são substâncias de prazer. Quando uma pessoa está pensando em algo que preocupa ela, que deixa ela com medo, que deixa ela ansiosa, as substâncias químicas que são liberadas no corpo dela são substâncias de estresse, de adrenalina, de medo. Então isso vai deixando o corpo dela tenso, vai deixando o corpo dela dolorido. Então os pensamentos, eles alteram completamente a parte química, que alteram completamente as sensações. Então tudo isso que a gente viveu enquanto a gente estava no útero da nossa mãe já começa como uma informação prévia. Então, essa maneira da criança já lidar com essas sensações, com essas experiências, ela já tem esse histórico. E aí ela tentando lidar com isso, naquele primeiro momento com a família, como eu falei, quando o adulto às vezes grita com ela, quando o adulto deixa ela ali sozinha e ela se sente solitária, se sente rejeitada, se sente abandonada, ou quando o adulto, por exemplo, o pai e a mãe se separa e essa criança se sente traída por um desses, né, que foi aquele que saiu de casa, ou até mesmo quando esse pai ou essa mãe viaja, ela se sente traída, ou quando ele deixa ela na escolinha e vai embora e ela se sente traída porque ela ficou lá na escola e ela não queria ficar lá sozinha. Então tem uma série, né, de situações que todos nós passamos e para lidar com isso, a gente vai tendo que criar maneiras. Essas maneiras que a gente cria são exatamente os nossos padrões de personalidade. E quando a gente consegue entender isso, e um monte de coisa que a gente sente não necessariamente são nossos, a gente começa a perceber então que vários medos que a gente tem, várias angústias, várias dificuldades, várias coisas que nos afetam emocionalmente, que a gente foge daquela sensação, daquele sentimento, quando a gente realmente vai investigar e vai num processo de autoconhecimento mais aprofundado, olhando para isso, acolhendo isso, a gente vai percebendo que muitas dessas experiências, elas realmente fazem parte de outros momentos da nossa história, como esse que eu disse, o da gestação. Então, estando atento a isso, eu gostaria que você refletisse. Se você, por exemplo, né, ainda tem a sua mãe viva e você tem uma conexão com ela, eu sugiro, inclusive, que você pergunte para ela, como que foi a minha gravidez? Mãe, quando você estava grávida de mim, como que estava a vida? Você estava passando por dificuldade? As coisas estavam boas? Você estava feliz? Você estava triste? Estava preocupada? Como que era aquele momento da sua vida? Entendeu? Caso a sua mãe não esteja mais aqui, caso ela já tenha desencarnado, tenta perguntar para um irmão mais velho, uma pessoa que estava ali perto, se ela tem essa lembrança, para um tio, para uma tia, para uma avó. Ah, mas e se eu não puder ter essa informação, Edmilson, isso vai me impedir de resolver isso? Não, não vai te impedir de resolver isso, mas se você tem essa informação ao seu alcance, não custa nada você ir atrás dela para você já ter mais percepções do que realmente pode já ter te interferido isso em você. Só que o mais importante é, você já tendo clareza disso, você perceber então que não é
todas as sensações que estão dentro de você, que são coisas ruins que estão acontecendo com você. A maioria dessas sensações, honestamente, são memórias. São memórias de acontecimentos, de fatos, de situações, e como eu disse, algumas delas são da sua gestação e foi a sua mãe que viveu. Então, às vezes, tem uma pessoa que ela se sente rejeitada desde quando ela nasceu. Só que a família não rejeitou ela. Só que ela não sabe que a mãe estava se sentindo rejeitada, talvez durante a gravidez. Então, esse sentimento de rejeição que ela tem, sendo que a família não rejeitou ela, é exatamente o sentimento da mãe dela, ou uma sensação de abandono, ou uma sensação de traição. E muitas pessoas, elas sentem isso sendo que não tem nada na história delas que justifique. Inclusive, tem pessoas que até acham que tem algo na história delas que justifique, porque aconteceu alguma coisa, e aí ela associou, a mente dela ligou aquela situação àquilo, e aí ela acha que a sensação que ela tem, por exemplo, de traição é porque o pai dela foi embora quando ela tinha 7 anos de idade. Mas às vezes não era, às vezes aquilo não causou isso. Às vezes ela já tinha essa sensação, por conta lá da gravidez, talvez um momento onde, enfim, a mãe se sentiu traída por algo, às vezes, né, não foi nem no casamento, sabe, foi demitida do trabalho, por uma pessoa que disse que não ia demitir ela, ou algo do tipo, ou algum familiar que falou que ia apoiar e não apoiou, e ela ficou com esse sentimento forte ali de traição, e essa pessoa nasceu já com esse sentimento. Aí quando aconteceu algo que a mente conseguiu conectar para justificar aquele sentimento, a mente conecta e fica parecendo que é aquilo. Então veja, não existe receita mágica, não dá para dizer exatamente qual é o seu caso, mas quando você entende que todas essas possibilidades elas são reais, elas existem, aí sim você se permite a ir atrás para procurar, para investigar, para entender o que exatamente está acontecendo com você e ir separando o que é seu do que não foi seu. Porque conforme você faz essa separação, a sua vida vai ficando muito mais leve, você vai resgatando novamente aquela autoconfiança, sabe, aquela autoestima, aquele amor próprio, aquela coragem, aquela espontaneidade, aquele jeito leve de ser que você sempre teve aí dentro, mas que essas memórias, essas emoções, elas ficam na frente parecendo que você não é uma pessoa expansiva, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Então, invista nessa pesquisa, invista nessa busca, reflita sobre isso, vai atrás, conversa com as pessoas que você tiver o seu acesso para que você possa realmente encontrar dentro de você a cura de tudo aquilo que você está buscando e todas as respostas sempre estão aí dentro, ok? Então, eu quero te agradecer e eu quero pedir já para você humildemente, gentilmente, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o vídeo para o máximo de pessoas possíveis para a gente ajudar mais pessoas, que você deixe o seu comentário, que você deixe o seu like e também no dia 11 de agosto agora de 2025 eu vou fazer o lançamento do curso onde eu vou ensinar todos vocês e todas vocês sobre as 27 personalidades, os 27 perfis de personalidades que existem. Então você vai entender a sua personalidade, lembrando que a sua personalidade não é você, foi apenas uma armadura que você desenvolveu, mas você entendendo ela, você vai usar ela a seu favor. E você vai também entender as personalidades de todas as pessoas que você convive. Então vai ficar mais fácil você lidar com as pessoas, a vida vai ficar mais leve, a vida vai ficar mais simples. E quem sabe lidar bem com as outras pessoas tem muito mais vantagens também. Honestamente, a gente precisa ser muito consciente disso. A pessoa que se lida bem com as outras pessoas tem mais vantagens na vida. A vida é mais fácil para ela, porque ela tem boas relações, tem boas conexões e ela consegue as coisas que ela quer. Não porque ela está manipulando pessoas, mas sim porque ela é uma pessoa agradável e as pessoas têm prazer de apoiar ela, as pessoas têm prazer de auxiliar ela, as pessoas têm prazer de auxiliar, de estar ao lado dela. E isso faz com que realmente a gente consiga chegar mais longe do que a gente chegaria se a gente não fosse uma pessoa que estivesse lidando bem com as outras pessoas. Então, eu convido você, o meu número de WhatsApp está aqui embaixo na descrição do vídeo, então você pode entrar em contato comigo, tem o meu Instagram também, e aí você pode tirar suas dúvidas, e é isso, ok? Então, muito obrigado pela sua presença, até o próximo vídeo, e a gente se vê, até mais. Tchau, tchau!